Olá, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, no seu horário que você vai assistir esse vídeo. Nós vamos tratar dos temas do segundo ano de Filosofia do Ensino Médio, terceiro bimestre, que é o envelhecimento, racismo, filosofia e relações de gênero e filosofia da educação. Apenas para nós sabermos do que esses temas tratam e posteriormente nós vamos ter algum material aí para aprofundamento dos temas em si. Quando nós falamos filosofia, política e ética, nós estamos falando da prática filosófica. Pegar o conhecimento filosófico e colocar ele na prática cotidiana. E colocar na prática cotidiana tratando de temas que são relevantes no Brasil atual. Por exemplo, a questão do envelhecimento. Nós passamos recentemente aqui no Brasil pela chamada reforma da Previdência, ainda estamos passando por ela aqui no estado de São Paulo. E uma das justificativas para essa reforma da Previdência é o aumento do número de idosos no país, no estado de São Paulo também. Nós estamos preparados para acolher esses idosos, nós estamos preparados para levantar do transporte público e dar o nosso lugar para o idoso, dar o nosso lugar na fila do banco e assim por diante. Como é que nós tratamos os nossos idosos? O nosso relacionamento com os idosos, ele é um relacionamento ético ou não? Até que ponto nós os tratamos como eles merecem ser tratados? Uma outra pergunta importante para nós nos fazermos antes de começar a discutir a eticidade: o que é um idoso no Brasil? A partir de que idade nós nos tornamos idosos? Então, essas questões, o que é um idoso, como nós tratamos os idosos, o papel do idoso e o peso do idoso na sociedade, são assuntos tratados na filosofia, especialmente no segundo ano, terceiro bimestre. Outro tema importante também que nós discutimos é a questão do racismo. O que é o racismo, quais os problemas que o racismo nos traz. E como nós vimos nas questões da chamada oral, o racismo ele é um preconceito por causa da etnia da pessoa. E o que é um preconceito? É um conceito que se forma sem ter todas as informações necessárias. Então nós podemos chegar à conclusão que racismo é uma grande imbecilidade. É uma opinião que você tem por causa da cor, da etnia da pessoa, sem ter todas as informações suficientes. Normalmente é uma opinião negativa. Quando se fala de racismo, se fala de um lado negativo dessas opiniões, mas ele pode ser positivo também. Você pode achar que uma pessoa é boa apenas pelo fato dela ser branca ou apenas pelo fato dela ser negra. São formas de racismo, entre aspas, positivos, mas também são imbecilidade. Porque o que torna uma pessoa boa ou ruim não é a cor, mas o que ela faz. Outra questão importante e discutida no terceiro bimestre, que dá muita polêmica na sala de aula, são as relações de gênero, a filosofia entre homens e mulheres. O que é ser homem ou mulher? E uma das sugestões de texto, inclusive foi texto do Enem há pouco tempo, um parágrafo da Simone de Beauvoir, onde ela escreve assim: ninguém nasce homem ou mulher, mas se faz. E isso causou um monte de opinião, um monte de coisas sem pé nem cabeça na internet, dizendo que ela era louca, que ela era uma imbecil, que ela era irracional. E assim, ela não está falando isso à toa, né? Essa frase ela tem um motivo. E a motivação é discutir relações de gênero. O que é gênero e qual a diferença que existe entre sexo e gênero. Isso aqui precisa estar bem claro para que a gente possa discutir. O sexo, ele é uma palavra do latim que significa separado, separação. Ele é biológico. Você nasce macho ou fêmea. Não é aí muito uma questão de escolha. Você pode até tentar escolher, você pode até tentar mexer na biologia através de cirurgias, de hormônios, mas a gente percebe que isso não funciona muito bem. É necessário muita força, muita tratamento, muito acompanhamento. O sexo ele é dado pela natureza, ele é dado pela biologia das pessoas. Já o gênero, não. Quando se fala de sexo, você está falando de macho ou fêmea, então se espera que
Qual que é a diferença? O sexo é biológico, o gênero ele é social. O gênero se refere ao comportamento que se espera do macho ou da fêmea. Você espera que o macho tenha um comportamento masculino, que a fêmea tenha um comportamento feminino. E você espera que os meninos se vistam diferente das meninas, que tenham profissões diferentes, meninos e meninas, que as brincadeiras sejam diferentes e assim por diante. Qual que é o problema disso? Tolhe a liberdade. Tolhe a liberdade e é fonte de muito preconceito. Por exemplo, quando você vê uma mulher dirigindo um caminhão, não é a profissão que se espera para o gênero dela, mas qual é o problema, objetivamente falando, da mulher dirigir o caminhão? Nenhum. Né? A mulher pode ser o que quiser, o homem também pode ser o que ele quiser. E as questões de gênero, elas tolhem muito a liberdade dos indivíduos e por isso elas precisam ser discutidas e precisam ser pensadas. E não apenas naquelas pessoas que não se encaixam na relação gênero e sexo que se espera delas. Mas, no geral, quando se fala de gênero, se fala muito de condução do comportamento. Se espera que as pessoas se comportem de determinada forma. E, para terminar os temas estudados, nós temos filosofia da educação. A filosofia da educação ela está próxima, ou até dentro de uma área que nós vimos nas áreas da filosofia, que é a gnoseologia, como é que a gente conhece as coisas. Essa gnoseologia é também chamada de teoria do conhecimento, e a educação está relacionada com a questão do conhecer. Por muitos anos nós tivemos na educação um sistema baseado no pensamento grego, na paideia dos gregos, que era: você deve ser educado para um determinado padrão. Então, quando se pensa, por exemplo, o jovem frequentando a escola em Atenas, Atenas se espera que saia dessa escola um determinado tipo de pessoa. Se você frequenta a escola em Esparta, se esperava que a pessoa saísse de determinada forma. Então você tem um padrão, as pessoas entram aqui embaixo e a ideia da educação é fazer com que você atinja o padrão. Ainda tem muito disso na educação. Você espera que as pessoas que estão sendo educadas atinjam determinados patamares de conhecimento, de habilidades e de competências. Porém, a educação já não está mais só assim. Nós já temos uma educação mais humanista, que leva mais em consideração a pessoa e as suas aptidões. Quando a gente fala, por exemplo, de construtivismo, que é uma teoria muito na moda aqui no Brasil. O construtivismo, você trabalha com os tijolinhos que a pessoa já traz da realidade dela. Então você pega aqueles tijolinhos, aqueles elementos de conhecimento e vai com esses tijolinhos construindo alguma coisa maior em cima do material que a pessoa já traz. Porém, essa educação é uma educação muito cara. É uma educação que, para funcionar a contento, ela precisa ter um atendimento mais individualizado, que a sociedade não está disposta a dar na educação. Ainda a educação trabalha num modelo mais grego, mais platônico, de padrões, porque o padrão é mais barato. É muito mais fácil você dar uma aula padrão para 40 pessoas do que você dar 40 aulas diferentes para cada um dos indivíduos. E com isso nós terminamos aí os temas de filosofia do segundo ano, terceiro bimestre.